O natural do mundo é torto. A ordem natural das coisas é dada pelos problemas que as coisas são. O regime natural é o regime bom, mas os atrasados levam a mal aquilo que é de natural. O que é de natural está acima de tudo, está mais do que direito, mas adotaram o que não é natural como natural. E por isso, eis aí as confusões, os desentendimentos, os choques sem motivo, que poderiam ser evitados se não adotassem o que não é natural como natural. Eu vos pergunto, a vossa educação é natural? O vosso modo de proceder é natural? E eu mesmo vos respondo, não. O que é natural vocês encaram como erro e o que não é como certo. Por isso, vivem todos errados e por assim viverem é que o sofrimento brilha entre todos, tragando a todos. Portanto, a vossa educação não é natural, o vosso regime não é natural. Enfim, tudo nesse mundo está fora do natural. E quem está fora do natural não tem razão de reclamar o que é natural. Sabem muito bem que a vossa educação, instrução e modo de viver é todo torto e errado. Por isso estão aí nessa educação, nessa instrução, nesse modo de viver, onde impera a inveja demasiada, o ciúme demasiado, o estrangulamento, a ganância, a cobiça, a traição, a falsidade, a instabilidade e a insatisfação. Nunca estão satisfeitos com o que têm. Enfim, todos em ruína e a julgarem tudo isso como natural. Quando são vítimas, se queixam, blasfemam, maldizem-se e ficam enfurecidos. Eis aí o vosso natural todo torto, cheio de misérias, de desgraças e de dor, por se basearem nesse natural que ninguém aguenta. O verdadeiro natural condenam, e esse vosso natural, que é condenado pelo astral, aceitam e abraçam. Por isso, sofrem de todas as formas e de todos os jeitos. O vosso natural é o errado dos errados, e por isso dizem que o mundo é dos errados, que o erro é admissível, porque no mundo todos erram. E assim, o que é natural, acham feio, e o que não é natural, acham bonito, mas não aguentam com esse bonito, e por isso sofrem. Então pergunta o infante, e o que é natural? Natural é tudo aquilo que difere do ponto de vista dessa vossa instrução e educação, que dizem ser direito. Se a vossa educação, se a vossa instrução, se esse natural adotado por vocês trouxesse felicidade, paz e harmonia, eu estaria com todos. Mas esses vossos costumes, esse vosso natural, só traz guerras de todas as maneiras e de todas as espécies, sofrimentos de todas as formas, torturas sobre torturas, flagelos, ruínas, tudo se multiplicando de mal para pior. Todos no mundo fora do natural. Tudo isso é condenado pelo astral superior, como condenados são todos aqueles que adotam o mal com persistência. Quando se fala nas coisas naturais, vocês as consideram como um grande erro, ao mesmo tempo que, sendo os errados, dizem estar certos. Com a natureza ninguém pode. O natural vence sempre, porque o natural vive com a natureza, e não existe nada mais poderoso do que ela. Protestam as coisas naturais, e quem assim procede, protesta a sua própria felicidade,
Quem assim procede, condena a sua felicidade. Quem assim procede é mais do que condenado por si mesmo. E assim vivem os infantes numa avalanche de erros, sofrendo as consequências dessas órbitas e flâmulas por pensarem e dizerem que quem está certo está errado e quem está errado está certo. Quem se baseia pelas coisas naturais da natureza dizem que está errado e quem está fora dela é que está certo. Quem se baseia nessa civilização, nessa educação, nesse meio onde tudo é aparência e nada mais, só pode estar errado. Por isso, sofre as consequências para muitas vezes dizerem: nós somos conduzidos por Satanás, senão não sofreríamos tanto. Ainda mais diz o infante: eu não creio que haja um Salvador, porque quanto mais imploro a ele, mais sofro. Se a pureza estivesse nessa vossa educação, não sofreriam os povos como sofrem. Às vezes, o desespero é tão grande que pedem a morte. Portanto, sigam pelo que vos digo, pelas ordens naturais em primeiro lugar, e o que é aí do vosso natural em último lugar. Tudo que é natural só faz bem e não faz mal. O vosso natural é mau, e por isso vivem sofrendo, e o astral superior não atende a quem não sabe o que diz, a quem não sabe o que quer, por não conhecer o verdadeiro natural. O racional superior e todos do astral só atendem pelos modos e métodos naturais. Por isso, vigiem as vossas ideias e vejam como errôneas todas elas são. Pensam que o astral admite todas essas contradições, que admite o mal como elemento de prestígio, como vocês admitem? O que é natural está com o povo do astral, e o que não é natural, o povo do astral não aceita. O direito está na base natural das coisas. Fora do natural, tudo é errado, e dentro do natural, tudo é direito. Mas, por a confusão ser reinante, é que os povos adotam esses preconceitos como elementos de prestígio e, assim, vivem a duvidar daquilo do que não tem dúvida a fazer. O natural não tem dúvidas a fazer, porque é o verdadeiro. O natural que adotam como verdadeiro é que tem dúvidas a fazer. Por conseguinte, o nosso redígio não tem desses pseudos, não tem desses crimes, porque o que tem é de natural. E o natural tem tudo em forma, tudo de bom para melhor. E o que parece natural, e não é, tudo de mal para pior. Razão porque todos sofrem. Sofre o rico, sofre o pobre, sofre o grande e sofre o pequeno. As coisas naturais são adotadas por aqueles que não desejam ao próximo aquilo que não querem para si. O natural é tudo aquilo que pode ser sem prejuízo de ninguém. É tudo aquilo que está superior a todos, por a natureza ser superior a tudo. E, sendo a natureza superior a tudo e a todos, o dever de todos é obedecer e guiarem-se pelas regras naturais do bem fazer para bem receber, plantando assim para si mesmo. Mas a tortura invadiu todos com esta nomenclatura enxofrosa e dolorosa e, por isso, vivem todos implorando a força superior dos invisíveis do astral superior, implorando para serem contemplados do que necessitam, do que se acham com direito, do que dizem ter direito, e por não serem contemplados, hajam a sofrer de todas as maneiras,
de todos os jeitos e todos os lados, sem notarem que tudo isso é porque não adotam o verdadeiro natural. Eu, o racional superior e todos do astral, aos obedientes tudo daremos, e os desobedientes e rebeldes não podem contar com o povo do astral, porque é contar em vão, não fazendo por onde, nada feito. Não sendo obediente, não pode contar com uma corrente poderosa ao seu lado para vencer os obstáculos e tudo o que precisam, saúde e sossego. Tendo saúde e sossego é porque está contemplado de tudo. E a todos eu contemplarei mais do que merecem, mas a obediência em primeiro lugar, porque a teimosia não dá bons resultados com os superiores do astral. E assim, todos que obedecem ao astral superior é que contam com as suas soluções e que esperam ser contemplados. Devem ter sempre em mente que é preciso, em primeiro lugar, a obediência, a persistência e o modo claro e cristalino de compreender as coisas para não fazerem confusão do que está certo das coisas naturais. O que é natural é bom, é belo, é poderoso, porque vibra com a própria natureza, e todos dependem dela, não há o que possa mais do que ela. Portanto, quem encara as coisas como de direito são, será sempre contemplado e estará sempre por cima do sofrimento, deixará de carregar cruzes cheias de tormentos, como muitos viventes passam a ponto de enlouquecer, vendo o instante que assim não poderão mais viver, sem saber o que vão fazer da vida. São os tais teimosos e rebeldes, que desconhecem as verdadeiras ordens naturais das coisas e, deixando de guiarem-se por elas, para guiarem-se pelo errado dos errados, errando sempre, indo assim cada vez mais de mal a pior. Isto é, para aqueles que fazem confusão do verdadeiro natural com o natural criado pelos vossos antepassados, criando assim esta confusão que estão vendo. Ninguém se entende, grandes e pequenos. A confusão está entre todas as camadas. No mesmo instante em que estão concordando, estão discordando, por causa desse natural que não é o verdadeiro. Vejam assim que estão traídos por uma fantasia, vivendo só de hipocrisia, por isso o mundo tornou-se uma casa de loucos. Portanto, não se baseiem nas coisas do mundo, porque quem assim procede sofre muito, e os que reconhecem esse grande erro vencem pelos métodos naturais, atingindo tudo que desejam. Todos são irmãos, mas vejam como vivem uns contra os outros. Se o natural fosse esse que todos adotam, viveriam muito bem e felizes, mas por a natureza não ser essa que adotam como verdadeira, é que a infelicidade é a guia de todos. Isto é uma prática da vida comum e do que deve ser e não do que querem que seja. As badaladas do astral são para todas as cabeças, tocando o sino para uma chamada àqueles que faltam com o primordial que é a obediência ao astral superior. As virtudes de um bom navegante são muitíssimo elevadas, multiplicadas, todas se consumando comprovadamente, solidamente, multiplicadamente, cada vez mais. Portanto, os bons navegantes, sempre elevados às alturas, em caminhos cada vez mais elevados, e as alegrias, as glórias, as riquezas, sempre se multiplicando. O dever de todos os infantes de ambos os sexos é fazer por onde, em benefício próprio, para que tudo de bom, com o decorrer dos dias, lhes venha
as mãos, o que precisam, o que desejam, o que imploram e muito além ainda. Quem faz por onde nesse caminho, tudo brilha, tudo reluz em multiplicações de glórias sucessivas, trabalhando assim em benefício de si mesmo. Qual é o trabalho? A obediência, a persistência, a calma, a simplicidade. Ser benfazejo e prudente em todos os pontos de vista. Não adianta coisa alguma o vivente ser insolente e imprudente, pois torna-se um perturbador de si mesmo pelas ideias incompatíveis com as normas que eu aqui exponho. A ordem natural das coisas tem diversas características. O que nasceu para ser alto, a natureza o leva a seu lugar alto. O que nasceu para ser baixo, a natureza o deixa no seu lugar baixo. O que nasceu para ser pequeno, raquítico, a natureza só lhe proporciona essa finalidade e nada mais. Estes são pontos naturais que vibram com a natureza, são espelhos para todas essas imensas grandezas, para todas as interpretações dos seres dados pela formação dos insaciáveis, que fazem com que o vivente nunca esteja satisfeito com o que possui. Se é alto, quanto mais alto está, mais alto quer ficar. Se é pequeno, também quer ser grande, e eis aí as lutas e as confusões. É magro, quer ser gordo. É gordo, quer ser magro. É pobre, quer ser rico. É rico, quer ser cada vez mais rico. Enfim, são insaciáveis em tudo. Seres indolentes pela própria natureza, desequilibrados. E por isso assim são. Se fossem equilibrados, não seriam assim, precisando notar que em relação à natureza, até um certo ponto de vista são iguais, e sobre outro ponto de vista são diferentes. Eis a razão dos viventes só serem aquilo para o que a natureza os fez, para serem aquilo que a natureza quer. E por isso dá-se o caso de muitos viventes completamente analfabetos possuírem grandes fortunas e conquistarem grandes riquezas, e outros que estudam para adquirir riquezas e sempre na miséria. O vivente tem que ser aquilo que a natureza quer e não o que ele quer. O vivente quer ser rico, mas a natureza o fez para ser pobre e luta toda a vida, de todos os jeitos, de todas as formas e sempre pobre. E outros que a natureza fez para serem ricos não precisam lutar e a sua riqueza é resolvida naturalmente, sem sacrifícios. Há também os que não nasceram para ser ricos, mas que fazem por onde se sacrificam e ficam ricos. E o que acontece? A natureza toma-lhes tudo. É a mesma coisa que o vivente procurar ser bonito. Vai para o instituto de beleza e acaba ficando bonito. Mas quando deixa de frequentar o instituto, vem a ficar mais feio do que era. Observem que há pessoas que não nasceram para serem ricas, acabam sendo e, no fim, terminam pobres. Agora dizem, maus negócios. Sim, empobreceram por este ou aquele motivo, mas sempre motivos feitos pela natureza, pois todos são dominados pela natureza e feitos por ela. Isto é que são as coisas verdadeiras naturais. Quando a árvore nasce para ser pequena, se crescer demais, cai. Porque a árvore que nasce para ser grande já traz a sua construção e raízes próprias para resistirem a todas as intempéries. E a pequena tem a sua natureza feita de acordo com o seu tamanho. Assim são estas variações entre os viventes, querendo muitos serem o que não nasceram para ser. O vivente que nasceu para ser bom
é sempre bom. O vivente que nasceu para ser mau é mau sempre. A árvore que nasceu para dar espinhos, dá espinhos sempre. E tudo é assim. Então diz o vivente: que infelicidade daqueles que nasceram para ser pobres? Não é infelicidade, é sim o fator natural. O fator natural é aquilo que tem que ser. Por isso a noite é noite e o dia é dia. O sol é de um extremo, a lua de outro, a terra de outro e a água de outro. Os extremos são todos diferentes e por isso cada qual tem o seu signo. Os que têm o signo do sol são muito felizes. Os que nasceram com o signo da lua são infelizes. Os que nasceram com o signo das estrelas, mais infelizes. E os que nasceram com o signo da terra, mais infelizes ainda. E assim, cada qual com o seu planeta, com o seu signo, cada qual vivendo de acordo com a sua formação natural feita pela natureza. A vida é de sonhos e ilusões. A vida é de sonhos e por isso todos vivem sonhando com essa vida. E os sonhos são tantos que a esperança é a última que morre. Sonha o rico, sonha o pobre, sonham todos. A vida é um sonho, sonham que tem vida, e de uma hora para outra acabou-se o sonho e perdem a vida. Quer dizer que sonham ter vida, que estão acordados. Acordados? Acordados estão todos aqueles que conhecem a base racional. Estes sim podem dizer que não sonham, sabem de onde vieram e para onde vão. Conhecem o princípio e o fim das coisas e de tudo, conhecem a verdadeira vida e a vida ludibriadora cheia de sonhos, proporcionada do nada e que ao nada voltará. E assim, essa série de sonhos que todos mantêm e que sonha desse jeito vive inutilmente. Os sonhos são tantos, as ilusões são tantas, que os viventes chegam a um certo ponto na vida e ficam desiludidos de tanto sonhar, sem saberem o que lhes adianta viverem no mundo desse jeito. Enquanto o vivente sonha e leva a vida cheia de sonhos, vai muito bem, mas depois que se desilude dos sonhos, é que reconhece o valor e o prestígio do sonho e verifica que tudo só tem valor para quem está sonhando, como todos sonham, dia e noite. Então, para que o vivente deixe de sonhar, deve procurar conhecer as bases reais, que são as bases racionais. O racional. Nada são, mas sonham que tudo são. Aí é que estão os flagelos e as desilusões por sonharem de olhos abertos. Todos são mortais e por isso sonham que têm vida, mas não passam de sonhos, porque morrem, acabam-se os sonhos que vivem enquanto estão com vida. Se não estivessem sonhando, não morreriam. Mas, por a realidade da vida não ser esta, é que tudo é passageiro. Basta a vida ser um sonho para ser passageira. Tudo é bom, tudo é belo e nada presta, nada vale. Aparentemente, tudo vale, tudo presta, tudo é bom e verdadeiramente tudo ao contrário. Por quê? Porque quem sonha não sabe o que está fazendo e só depois que acorda é que dá pelo sonho. O desconhecimento dos invisíveis. A vida do eterno monte de glórias sempre foi e é assim. Então pergunta o infante: por que é assim? Porque a vibração superior a tudo e a todos é a vibração invisível, principalmente a da parte racional. Portanto, o que são os viventes para a vibração invisível? Não são nada.
Quando a vibração invisível quer, do tudo faz nada e do nada faz tudo. Do preto faz branco e do branco faz preto, quando quer ou é preciso. A vibração invisível está acima de todos e de tudo, fazendo de todos o que entende, principalmente quando essa vibração é da parte racional. A parte racional domina sobre todos os pontos de vista, é a força que rege tudo e todos, e os viventes esclarecidos são aqueles que conhecem mais ou menos estas coisas naturais e dizem: é isto mesmo. O vivente que não tem conhecimento disso, de si mesmo, nem das demais coisas, põe um ponto de interrogação naquilo que não conhece e interroga-se: será que os invisíveis nos governam? Será que eles fazem mesmo de nós o que entendem? Será que existe mesmo algum superior? Será que a superioridade está no mundo invisível? O vivente que está aí na Terra pensa que foram os viventes que fizeram o mundo e cai em contradição quando dizem que estão caducando, que são tapados ou rudes demais. E, assim, os desmembramentos de todos os viventes são dados e feitos pelas influências invisíveis, vindo as influências do bem e as influências do mal. Vejam como no mundo há viventes apenas com a formação de humanos, mas o pensar e o proceder são de verdadeiros animais, porque são inconscientes, e um inconsciente não se concepciona bem na vida, a não ser de mal para pior. E assim vivem aí esses asas negras na escuridão, fazendo confusões por coisas e causas sem significância. Se procurarem os motivos, não os encontram. Se procurarem o porquê das confusões, não encontram. Arrependem-se e dizem: é verdade. O vivente muitas vezes perde por interpretar uma coisa por outra, e haja a dar cabeçadas, quantas passadas dá, cada passada é uma cabeçada, cada passada uma dor, cada passada um inferno. Isto é sempre reinante nos viventes que não sabem viver e que têm sua opinião como superior à de qualquer outro. Para todos os que estiverem sobre a segurança do astral superior, a segurança dos invisíveis da parte racional, os anos serão bons e justiceiros, mesmo que esses anos sejam governados pelo planeta Marte. E os que estiverem fora dessa segurança estarão expostos às desgraças, vítimas de tudo quanto é de ruim, passando por reveses angustiosos e dolorosos. O mundo há muito vem sendo regido pelo planeta Marte, e por isso o mundo vive de revoltas em revoltas, dominado pelas tempestades, pelas doenças e pelas guerras. São as revoluções dos astros e a ação dos cometas invisíveis. O planeta Saturno, brigando com Marte, fazem com que os efeitos maléficos dos seus fluidos desçam sobre o povo, sobre a humanidade. Os viventes que não sabem viver precisam sofrer e, por isso, vem Marte para martirizá-los, para fazer sofrer todos aqueles que não se conhecem, que nada querem saber, a não ser preocupar-se com as coisas materiais, obedecendo somente à matéria, sendo, por isso, os mais perseguidos por Marte, os mais massacrados e mutilados. Porque a matéria é de Marte, e estão em matéria os martírios cruéis e desoladores. Os viventes que são dominados pelo astral superior, pela base racional,
não sofrem as influências de Marte. São felizes porque prestam obediência ao astral superior. São protegidos pelo astral superior, favorecidos pelo astral superior, pela base racional. Todos os que obedecem à base racional estão fora das influências de Marte, livres do domínio de Marte. Marte é um dos planetas mais precisos à Terra, porque sem sofrimento os viventes atrasados não chegam aos verdadeiros lugares, pois, para chegarem aí, é preciso que sofram bastante, ficando mais lapidados para poderem entrar em forma e no caminho da obediência ao astral superior. É por isso que os viventes sofrem, e muito mais têm que sofrer, por se basearem apenas na matéria. Quem quer o bem, que procure obedecer para ir sempre de bem para melhor. E quem não quer o bem, quem renega o bem, faz confusões com o que não existe, renega o bem porque preza o mal. E quem preza o mal está dominado por Marte, indo sempre de mal para pior. A base racional não é encontrada em lugar algum, a não ser nesta obra. Se a base racional pudesse ser encontrada em qualquer lugar, já teriam visto o universo em desencanto, mas nunca viram, a não ser agora. Portanto, é aqui que está o racional superior. Há viventes que adotam os invisíveis da baixa atmosfera como sendo viventes do astral superior. E por não serem contemplados por eles, é que continuam a sofrer. Então, usam dizer que esse sofrimento é uma provação que estão passando e que todos no mundo passam por essas provações. Esses, assim, que adotam os invisíveis da baixa atmosfera estão sujeitos às influências de Marte. Só não sofrem essas influências aqueles que pertencem à parte racional. Os demais que dizem ser espíritas, sejam lá de que espécie for, espiritismo científico ou espiritismo racional, estão sujeitos a Marte, entregues a Marte, pois são espíritas. Espiritismo quer dizer em experiência, na incerteza de tudo, se espetando, sofrendo e nunca concluindo o verdadeiro saber, por adotarem um caminho de experiências. E quem vive em experiências não tem certeza de si, vive uma vida de incertezas, cheia de surpresas, cheia de contravapores. O planeta Marte governa o mundo. A base racional é muito diferente de tudo isso. A imunização racional ninguém conhece, a não ser agora, por meio desta obra. E, para conhecer, é preciso ler toda a descrição de princípio a fim. Os que agora estão tomando conhecimento não sabiam porque nunca leram e não podiam descrever a razão do mundo assim está. Portanto, vão ver muitas rebordoses, muitas confusões no mundo inteiro, ninguém se compreenderá. A confusão será geral, porque Marte não dá tempo de se compreenderem. Tudo isto porque os viventes estão fora do seu natural, adotando o que é artificial. Eis a razão de ter sido criado o planeta Marte, para lhe ser entregue tudo que está fora do seu natural. E pergunta o vivente: Marte governará por muito tempo? Respondo eu: sim, Marte já governa há muito tempo e, de 7 em 7 anos, a sua influência aperta cada vez mais. Por isso, o mundo cada vez pior, todos andando para trás e não para a frente. O sofrimento se multiplicando para pior, até que o vivente, não aguentando mais, venha a procurar o meio verdadeiro,
que está na base racional, na imunização racional. No mundo já ninguém se entende, e agora com a influência sempre crescente do planeta Marte, tudo irá piorar, porque Marte vem governar tudo e todos, martirizar todos ainda mais, torturar até não aguentarem mais com esse modo de vida. Então, por meio de sacrifícios, ver-se-ão os viventes obrigados a procurar outro meio de viver. Marte atuará sobre todos, sem exceção de classe. Trará um castigo para a humanidade em geral. Entre os povos não há sinceridade. Há sim a inveja, a ganância, o ciúme e a selvageria. Não há mais confiança uns nos outros. Vivem todos desconfiados. A intriga é que prevalece, como prevalece a inveja, a falsidade e a calúnia. Então, para um corretivo universal da humanidade, veio Marte para martirizar todos de uma forma tal que serão obrigados para viverem a procurar um outro modo mais suave. Aí então, os que merecem ser mais martirizados serão. Os que merecem menos e os que merecem ainda mais terão os seus castigos de acordo com esses merecimentos. Não é pagar o justo pelo pecador, pois o planeta Marte, sendo o pior que existe, veio para acabar com a injustiça universal, onde paga o justo pelo pecador, em virtude da ganância, da inveja e da ambição que devora o íntimo dos povos. No mundo, a calamidade já é demais. As injustiças são de todas as formas, as torturas são de todos os calibres, justamente por causa da inveja, da ganância e da ambição. Os que merecem ser punidos não são, e os que não merecem são. Os que merecem ser punidos são os que não pagam, e os que não merecem são os que pagam. Os que merecem têm um conforto relativo às suas necessidades, e os que não merecem tendem mais. Os que trabalham, se esforçam, lutam, perdem a saúde e a vida nos esforços pelo trabalho, nada merecem. E os que nada disso fazem, tudo merecem e têm o direito de gozar a vida da melhor forma que entendem, dando expansão aos seus ideais e às suas vontades. Então, pode-se chamar a influência de Marte a justiça do céu, a justiça da natureza, a justiça natural que não falha, porque Marte tomou conta e acabará com tudo isso em pouco tempo, com a vontade do livre-arbítrio sem limites, imperador de ruínas. Todos estes sofrimentos, todas estas influências martirizadoras atingem apenas os viventes desprotegidos, não os viventes imunizados ou aqueles que estão por conta da base racional. O que se vê no mundo é o império da ganância e da ambição, e por isso uns querem um pedaço de pão, por duro que seja, e não o têm. Vão catar na lata de lixo daqueles que têm para botar fora, sujeitando-se a comer restos dos que têm de sobra. Isto é a justiça que impera muito no mundo. Uns querem agasalhos, não têm, morrem de frio e de fome. Outros têm para pôr fora. Uns querem remédios e não têm, morrem por não poderem se tratar. E outros jogam o dinheiro fora. É esta a justiça aí da terra. E, por essa justiça passar já dos limites, é que veio Marte para, com suas influências na terra, tornar o mundo cada vez pior. Há muito que o mundo está entregue a Marte. Até agora, outro planeta interrompia
a sua evolução. E afastando-se definitivamente, deixou o mundo à mercê das influências de Marte. E os outros planetas como Júpiter, Saturno, Vênus e Mercúrio também deixaram de interromper a marcha de Marte para que este dê a solução de justiça entre todos os povos em um período de tempo pequeno. Eu sei que o vivente sente a vontade de perguntar: e o racional superior não poderia evitar isso? Poderia sim. E eu estou aqui historiando mais ou menos o porquê das injustiças no mundo, onde impera a inveja, a falsidade, a traição, a desumanidade, esse corrompimento tenebroso e essa tese asquerosa, para vos cientificar de que o sofrimento é o caminho necessário à decisão da procura da base racional. O mundo vive num desequilíbrio tal que os viventes pensam primeiro em si e o resto que se arranje. A ganância é a dança universal, isto é, para que tenham uma insignificante lição, e daqui tirem outras tantas coisas e verifiquem que é mais do que justo e direito a ação do planeta Marte. Se eu não mostrasse aqui o porquê de todas essas passagens, perguntariam: por que o racional superior não corta essa influência, esse martírio do mundo, essa maldição sobre tudo e sobre todos? Sobre todos, com exceção dos imunizados, dos que estão junto ao racional superior. A estes, a influência de Marte não atinge, só atinge aos que estão fora desta base racional. As bombas atômicas, as armas de destruição criadas pelos homens, os engenhos que surgem para o quase desaparecimento da humanidade, de infinidade de modos, de diversas maneiras, tudo por influência e orientação de Marte. E neste período de tempo, nesta situação angustiosa, no mundo inteiro, começa a surgir entre todos esta escrituração, universo em desencanto. Os povos à procura de um meio melhor de viver, não aguentando mais o sofrimento, abraçam-na de coração e dizem: o Salvador teve compaixão de todos que lhe imploravam um outro modo de vida, por ninguém resistir mais a viver deste jeito. Aí então é que darão valor e abraçarão a escrituração racional de coração, porque a necessidade obriga e impõe a todos o seguimento das lições dadas nesta escrituração. Não há dificuldade, todos aceitarão, todos irão querer e a seguirão, ficando em pouco tempo imunizados. Está aí a modificação do modo de bichos, de feras humanas, para o vosso verdadeiro ser, que é o ser racional. Então, quando o mundo abraçar a imunização racional, o planeta Marte parará a sua evolução entre todos, pois, do contrário, se conservariam sempre de mal a pior e nunca sairiam disso, a não ser depois de muitos séculos. Está aí a modificação de um para o outro modo de vida, justo ao próprio ser natural de todos, que é a imunização racional. E pergunta o vivente: quando será isto? Respondo eu: não está por muito longe. O planeta Marte vem evoluindo cada vez mais, desenrolando tudo para pior. E se assim não fosse, nunca iriam sair desse modo de vida, procurando sempre e conservando viver da melhor forma possível e dizendo: o melhor mestre do mundo é o sofrimento. A vida dos cegos de olhos abertos é só dar cabeçadas de todos os jeitos, de todos os tamanhos e de todas as maneiras.
Vivem sonhando na vida com as ilusões, futurando, idealizando, traçando planos, como coisa que cegos de olhos abertos saibam o que pensam, o que dizem, o que fazem, o que projetam. Esquecidos que são de uma natureza sem garantias, pensando que tudo o que premeditam e pensam saia certo. Cegos de olhos abertos devem sempre contar com o presente e não com o futuro, porque não sabem se anoitecem e não amanhecem, ou se amanhecem e não anoitecem. Esquecem que a vida não tem garantias. Esquecem que tudo se transforma. Enxergam o presente, mas desconhecem o desenrolar dos futuros acontecimentos bons e os maus. Por isso, chama-se cegos de olhos abertos. Viventes em penitência, expostos aí neste mundo a tudo quanto é de ruim, esquecidos de que não têm garantias, dominados pela ilusão, fazendo projetos, traçando planos na esperança disto, na esperança daquilo, como coisa que tudo desse certo. Vivem assim os penitentes do mundo à mercê das fatalidades e das obras do acaso. Conhecem a vida prática, conhecem tudo isso e pensam diferente. Quem conhece a vida prática e pensa assim é um verdadeiro cego, um cego de olhos abertos. Assim, há viventes que faz até pena o modo de pensar, vivente que julga ser o mais certo de todos e é sempre o mais errado de todos. A salvação do mundo está na imunização. A salvação dos viventes está na imunização racional. E para alcançá-la, para conseguir os benefícios da sua força, é preciso tão somente a leitura desta obra. É por isso que nunca é demais repetir: leiam se querem vencer. Quem não lê é porque não quer alcançar a vitória da imunização. Tudo que aqui está escrito é para lerem e irem recordando sempre, porque se não lerem continuadamente, esquecem, e quem esquece nada sabe. Quem quiser contar com a imunização, com os seus efeitos, leia, quanto mais vezes melhor. Como é que o vivente quer imunizar-se, quer saber sem ler? O vivente que não lê é porque não quer ser imunizado. O vivente imunizado é um vivente equilibrado e o equilíbrio está na leitura. E da leitura nasce a imunização. A leitura é o essencial. É na leitura que está o saber. E é do saber que todos precisam para poderem se valer dos andamentos de tudo em benefício de si mesmos. Os que não sabem ler serão perdoados, terão o seu desconto, mas os que sabem não. Portanto, nunca é demais repetir que está na leitura o caminho para a imunização racional. E pela imunização racional, os infantes são desenvolvidos encontrando a felicidade no meio do mal, sem esperar, sem saber que passaram a contar com os poderes do astral superior. E assim estão aqui as orientações para que todos aguardem o seu dia, se preparem para quando chegar o seu dia determinado. Tudo tem o seu tempo, sua época, seu dia. Ninguém nasce feito de uma vez, e sim aos poucos, até chegar a ter entendimentos das coisas. Tudo no mundo é assim, mas os errados demais não entendem isso e querem, sem aprofundarem-se na leitura, ficar prontos de tudo. São viventes que não compreendem as ordens naturais das coisas. Não veem que para alcançar a imunização racional é preciso o conhecimento integral desta obra? Tudo obedece às regras naturais e quem sai fora dessas regras encontra o pior para si mesmo. O vivente equilibrado
procura não se aborrecer, porque vê que de nada adianta. Procura aprender a se despreocupar das coisas que só dão mau resultado. Enfim, procura andar em dia com os ensinamentos do desencanto que aqui estão contidos, para ser sempre menos duvidosos e desconfiado, e reconhecer que não anda mais sozinho, que em todo o lugar em que esteja terá sempre a proteção do astral superior, pronto para esclarecer de toda e qualquer dúvida. Imunizado quer dizer pronto, perfeito, unido ao racional, imune, não tem mais impurezas espirituais, alcançou o ponto superior à parte racional. Espíritas são todos os que vivem de experiências, na incerteza de tudo, em expiação, em sofrimento, martirizado na ignorância de tudo, imunizado, elucidado de todas as torpezas, cumprindo com o seu verdadeiro ponto de abnegação para consigo mesmos. Todos os que vivem de experiências, na incerteza das coisas, é que são espíritas, e, por todos serem espíritas, é que assim vivem, sempre aprendendo, sempre em descobertas e sempre indecisos. Então, entre os espíritas sempre existiram grandes confusões, porque não sabem o porquê de assim serem, de onde vieram, para onde vão e porque o mundo é assim. Vão aceitando tudo que encontram aí na Terra, pensam estarem certos e veem sempre a contradição em si mesmos, por viverem sempre na incerteza de tudo. Aos que costumam dizer que recebem os espíritos mais diversos, do pai, da mãe, de um caboclo, de santo, de um africano, enfim, de uma infinidade de espíritos. Tudo isso arranjo aí da terra entre os viventes, arranjo este que sempre manteve as confusões, e as confusões são tais que nenhum sabe onde está a verdade. E, por isso, hajam a correr os 4 cantos do mundo à procura da verdade das verdades, sem a encontrarem, confusos por admitirem o que encontram no mundo e aceitando como verdade das verdades, vendo a contradição do que aceitam nessas condições, sempre experimentando em todos os lugares, nunca chegando a uma conclusão real e, com o tempo, abandonando tudo por não encontrarem o que procuram, a verdade das verdades. Está aí o meio como é confuso, tudo porque o vivente não sabe porque ele próprio assim é, que fará saber porque as coisas assim são, e tudo no mundo assim é. Por não saber, não deve admitir uma coisa que desconhece como de grande realidade, como fosse verdade. É por isso que vivem constantemente dominados pelos invisíveis aí do espaço, sofrendo cada vez mais, obrigados a procurarem meios e modos para melhorar, e o sofrimento crescendo sempre, cada vez é pior. Então, para confortar esses cegos de olhos abertos, inventaram uma série de frases. Seja resignado, isto é uma provação que tens que passar. Agora, diz o vivente consigo, não há aquele que possa sofrer satisfeito. O sofrimento não faz graça para ninguém rir. Tenho que discordar, porque acho impossível que Deus tenha prazer e sinta-se satisfeito com o meu sofrimento, com o meu penar. Começa aí o vivente a caducar com argumentos que fazem crer e descrer ao mesmo tempo. Fica o vivente sempre no terreno das dúvidas, vendo tudo sempre tão misterioso que dificilmente pode se definir. Então vão admitindo tudo assim como está, aguardando que um dia seja desvendado
e vão malhando, sempre errando, sempre mais do que acertando. Porque a vida é de experiências e para apurar qualquer coisa é preciso aventurar. O vivente vive uma infinidade de experiências, cada qual com o seu modo de interpretar. Mas os que conhecem a verdade das verdades, de princípio a fim, tintim por tintim, o que é e o que não é, o que é de verdade e o que é de mentira, diz como nós vivemos uma luta sem proveito. Que confusão nos trazem estes meios de atrasados? Por quê? Porque não sabem nada desse mundo. Até agora, por meio desta escrituração racional, é que vão saber o porquê todos assim são, o que são e porque o mundo é assim interpretado pelos seus habitantes. Agora é que sabem de onde vieram e para onde vão. Antes de todos assim serem como são, o que eram, como eram e por que eram. Antes do mundo assim ser como é, como era e porque deixou de ser o que era para ser o que é. Enfim, o vivente nesta escrituração sabe, antes de tudo, definir tudo de princípio a fim. Então, olha para esses caducos e diz: é verdade, eu também já fui caduco, porque nada sabia, ou por outra sabia tanto quanto os demais que ainda estão caducando, perdendo tempo como eu perdi. Mas agora estamos perto da verdade das verdades, porque a escrituração racional está em nossas mãos. Estamos todos mais perto de conhecer a verdade das verdades, porque a verdade que existe no mundo é toda ilusão e nada mais. É autossugestão e por isso a sujeira está aqui no mundo conservada até hoje. E por tudo ser sujeira é que nunca foi divulgado nem definido o certo dos certos, como nesta escrituração se vê provado. E, por tudo isto ser sujeira, é que os mistérios continuam aqui, perdurando sem solução. Por conseguinte, são sugestionados todos dominados pela autossugestão, e por isso nunca definiram o princípio nem o fim, provado e comprovado do mundo, porque todos quando nasceram já encontraram aí tudo isso, já encontraram o mundo feito e o dono nunca deu satisfações a ninguém. Razão porque nunca souberam nada de certo, vivendo todos errados, tudo errado e todos sofrendo. E quem sofre é porque nada sabe. Se soubesse, não seria sofredor. Está provado, portanto, que a autossugestão é que domina a todos dentro dessa sujeira, cheios de desventuras e asneiras, sem conhecerem o ponto verdadeiro que nunca foi encontrado, a não ser agora, nesta escrituração do racional superior que faz todas essas exposições para que os viventes libertem-se e divulguem tudo com precisão, de princípio a fim, dando provas consolidadas, patenteadas, do que esclarece sobre todos os pontos de vista, para pôr em forma o que é necessário para todos. A imunização racional é completamente diferente da espiritualização. A espiritualização pertence aí à autossugestão, à sujeira. A imunização racional é de outro ponto definido, é de onde se encerra o princípio e o fim de tudo. As divulgações precisas, o ponto culminante da redenção de todos, a transformação dessa deformação para o estado natural. Prova, mostra tudo o que é, de onde vem e para onde vai. O princípio e o fim de tudo, provando e comprovando tudo, tintim por tintim. Então,
o que deve fazer o vivente? Ler. Ler para conhecer e saber conversar todos esses assuntos em benefício de si mesmo para alcançar a imunização racional. Torna-se equilibrado o vivente e viver sobre a proteção do astral superior. Há viventes que, por não conhecerem a natureza, dizem que nem todos poderão alcançar a imunização. Enganam-se. Todos pertencem à mesma natureza. E, por ser a imunização uma coisa natural, todos a alcançarão. Todos vivem na experiência, na incerteza de tudo. E quem vive em experiências é espírita. E, por isso, todos sofrem, todos são sofredores, devido à autossugestão, sem ter convicção do que dizem e do que fazem. E o único caminho para deixarem de sofrer, para deixarem de pertencer à autossugestão, para terem convicção de tudo, é o da imunização racional. No Espiritismo estão os viventes do mundo invisível que gostam de fazer pantomimas por meio da força magnética. Magnetizam o vivente aí da Terra e se apresentam a ele como entendem, como o diabo, como um desconhecido, como um caboclo, como um preto velho, como uma criança, como entendem de se apresentar. E, por isso, para os que não sabem divulgar essas coisas, há grandes confusões no desvendar deste mistério, pois tudo isto é preciso para que o povo invisível seja conhecido, reconhecido e respeitado entre o povo aí do chão. E assim vivem todos apalpando no mundo para aprender, para ver se dá certo ou não, e sempre na incerteza de tudo. A ciência é assim, e assim todos vão apalpando para ver se acertam ou não, se dá certo ou não, e todos sempre vivendo desse jeito, horrivelmente, na incerteza disto, na incerteza daquilo, na dúvida disto, na dúvida daquilo, desconfiado de tudo, pensando uma porção de coisas, sempre em experiências, para ver se dá certo, e por assim viverem, é que a ciência passou a entender que todos tinham espírito. Na imunização racional, ao contrário, não existem dúvidas, não se vive de experiências, não se vive desconfiado, porque ela dá-nos o verdadeiro saber das coisas naturais e ensina-nos o porquê do mundo, o porquê de tudo, provando e comprovando a verdade das verdades. O vivente mantém uma desconfiança de tudo. Muitas vezes está confiante e a má interpretação é quanto basta para ficar desconfiado. Muitas vezes, por causa de uma palavra, por trocar de olhos, por um gesto ou por coincidência, que às vezes geram calúnias de inimigos gratuitos. Assim, na mesma hora que o vivente confia, desconfia, perturba-se e não sabe se está em terra firme ou se está pisando em falso, sempre desconfiado por não ter garantias no modo de viver. Por serem espíritos é que são desanimados, muitas vezes animados, mas por isto ou aquilo, por qualquer coisa, desanimam, esfriam. São todos desanimados, porque não têm uma posição definida e serem seres em experiências. Tudo isso é tolerante para os imunizados que, pela continuação da leitura, vão melhorando esse estado de coisas, sentindo menos perturbações até o ponto de equilíbrio total. A imunização vai fortalecendo o vivente até dar-lhe forças para dominar-se e ter uma situação definida. Aí o vivente deixou de viver na experiência
está completo, é senhor de si, é um equilibrado. A palavra espírito contém muitas ramificações e derivados, quer dizer, espertos, expansivos, exploradores, espoliadores, espertalhões, enganadores, por não poderem provar que tudo que fazem e dizem é verdade. Nada provam e, por nada provarem, encerram tudo como uma coisa misteriosa e sem solução. Não sabem de onde vieram e muito menos para onde vão. Não têm convicção, certeza daquilo que dizem, daquilo que fazem e, por isso, enganados e enganando os demais. Portanto, o que é o Espiritismo? Aventureiros, criminosos que não dão provas definidas do que são, do que o mundo é, coisa invisível, indecifrável, que os viventes sabem existir, mas não podem deles receber a divulgação da verdade devido à situação deles ser também de dúvidas e de experiências. Quem se baseia num ser que não prova nem comprova a verdade das verdades está enganado e enganando aos demais. E é por isso que todos vivem sofrendo no mundo cada vez mais, sem terem confiança nem em si mesmos, nascendo daí o egoísmo e o ciúme. Não é dizer aqui que o Espiritismo não é verdade, mas é que não está no Espiritismo a verdade das verdades. Ele é apenas uma ínfima partícula da verdade. Sabem que o vácuo é habitado pelos invisíveis e, por serem invisíveis, tratam de espíritos. Existem então invisíveis de todas as categorias, bons e maus, os quais se apresentam aí aos viventes com a formação ou identidade que entenderem, uns de santo, outros de anjo da guarda, de santas, como entenderem, e de acordo com a instrução e a capacidade do meio em que se apresentam. Há meios que aceitam isso e outros não. Há meios que não aceitam e acham um absurdo, como de fato o é. Tudo dependendo do meio do vivente, onde eles chegam e manejam de acordo com esse meio. É para verem como tudo isso é complicado, precisando explicar de diversas formas para provar e comprovar a nulidade dessas coisas e a certeza de outras. O vivente, quando nasce aí na Terra, já encontra tudo isso e vai admitindo como coisa de grande proveito, bastando, no entanto, o sofrimento para verificarem que todos estão errados e que o mundo atravessa a condição do salve-se quem puder. É esta a conclusão que o vivente tira, nascendo então nele a ganância, a cobiça, a necessidade e o esforço para subir e melhorar sempre, com medo de sofrer e tudo fazendo para vencer as guerras, as lutas, as confusões, os aborrecimentos, visando todos melhorar cada vez mais.